Angola. Muito nos honra mesmo. Obrigado pelas palavras. Concedo agora a palavra ao deputado Edmilson Rodrigues, pelo PSOL. Bom dia a todos e a todas. Parabéns, presidente, pela sessão. Parabéns aos laços de amizade entre dois povos, que são muitos povos, e ao mesmo tempo são um único povo. Acompanho a luta do povo angolano há muito tempo. Sendo militante de esquerda, sofria e sofro as dores da maioria dos 204 milhões de brasileiros, vítima de um sistema perverso. Sofria o colonialismo que prevalecia na Europa, até segunda metade do século XX. Festejei a Revolução dos Cravos em Portugal e, ao mesmo tempo, a Revolução Africana. Uma verdadeira primavera africana, mais ou menos coincidente. Luta que, sobre a terra encharcada de sangue, nunca abandonou a poesia. Se fala em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, se fala em poesia. Vai se lembrar de Samora Machel, vai se lembrar de Agostinho Neto, o revolucionário poeta. Ontem eu fazia referência a Angola e a relação entre Angola e o Brasil. Citava um jornalista da revista Carta Capital, que tem nome de poeta, Carlos Drummond, mas não é o Carlos Drummond de Andrade. E eu sugiro, para quem não pôde ler, na revista, na edição do ano passado, um belo artigo que mostra a relação do Brasil com países latino-americanos e africanos. A importância dessa relação, a importância da solidariedade, da cooperação econômica e financeira, mas fundamentalmente da solidariedade internacional no que diz respeito à dimensão política, cultural e social. Para alguns, qualquer relação só se justifica pelos dividendos. E eu tenho ouvido críticas ao governo brasileiro, e eu, que sou um crítico do governo brasileiro, não posso concordar com a análise simplista que leva a crer que o Brasil só oferece apoio a outros países sem nada receber. É uma falácia alimentada por preconceito, por uma visão política que não é a favor do Brasil, muito menos tem base no princípio do amor e da solidariedade entre os povos. Deputada Alice Portugal, eu mostrei que dos 975 milhões de dólares investidos para construir Porto Mariel em Havana, em Cuba, o Brasil teve já um retorno de mais de 800 milhões de dólares. E durante os 5 anos de construção de Porto Mariel, 150 mil empregos foram gerados para brasileiros. E que os insumos para aquela construção, fundamentalmente partiram do Brasil. Ou seja, 400 empresas brasileiras faturaram durante 5 anos, baseado no empréstimo que o Brasil fez ao governo cubano. Mas para os que vivem do ódio
e que têm uma visão imperialista e que só pensam no lucro porque são regidos pela lógica do lucro, pela perversidade do sistema do capital, o Brasil não deveria ser solidário ao povo cubano. E eu mostrei que 7% das exportações do Brasil para a América Latina e África vão para Cuba. Mas eu não podia esquecer que a Argentina, muito mais rica que Cuba, colada ao Brasil em termos geográficos, corresponde a 20% das exportações do Brasil. No entanto, Angola, 1/4 de tudo que o Brasil exporta, para a soma de todos os países latino-americanos e africanos, 1/4, na verdade, 24% vão para Angola. Daí, levianamente levantar a tese de que o Brasil, ao abrir crédito, ao estabelecer relações comerciais e econômicas com países irmãos, está cometendo um crime contra as finanças brasileiras, realmente é absurdo, porque nós ganhamos quando estabelecemos relações econômicas com Angola, mas a economia não pode ser tudo. As nossas relações, para cima do que se ganha, o que se perde, em termos de exportação e importação, as nossas relações não podem se basear em superávit ou déficit nas importações, no balanço de exportações, de pagamentos. As nossas relações têm que ser fundadas na nossa história. Alguém olha para mim e vai dizer que eu tenho uma negra, nascida na ilha do Marajó, como avó. Eu fui para a Palestina e lá fui constrangido, porque esse narigão, sobrancelha grossa, pelos, podiam confirmar que eu era um terrorista palestino. Então nós somos brasileiros e somos o quê? Eu falo mais como indígena, mas eu me orgulho de ter sangue negro, africano. Orgulhar, me permita, e não deixe de me orgulhar da minha tradição revolucionária, vinda de um avô paterno que nasceu em Orense, na Espanha, e que me deu a verve comunista, tendo sido inclusive militante do Partido Comunista do Brasil. Somos isso, mas no Brasil há uma violência estrutural que tenta nos envergonhar da história conjunta que temos, porque não é a história da África e a história do Brasil, é uma história só, é a história de quem está destinado a um futuro justo, democrático e feliz, a despeito das conjunturas. Eu não queria que o Brasil fosse o que é. Eu não me contento com alguns avanços. Eu quero muito mais. Eu quero bradar o sonho de liberdade. Eu quero um dia festejar a independência do Brasil. Eu sei que os angolanos têm muito a festejar após 75. Eu sei que os angolanos sofreram 27 anos com Savimbi tentando destruir a revolução, a descolonização, financiado pelo imperialismo norte-americano. Mas eu sei que o Brasil, mesmo durante a ditadura militar, o Itamaraty sempre exerceu uma tradição libertária e nós sempre fomos solidários aos povos africanos, porque há laços que não podem ser quebrados, porque são laços históricos, e isso é irreversível, porque o nosso sangue é o sangue africano. Eu queria concluir parabenizando a África, parabenizando Angola. Vou concluir, presidente, me desculpe, mas eu não poderia deixar de dizer, há uma expressão importante para nós, que é sinônimo de Angola, de Luanda.
Umbundo, para nós tem um significado tão forte, porque é o lugar da unidade, ainda que seja a beleza da unidade na diversidade. Eu queria concluir, presidente, parabenizando, para ler um trechinho final de uma poesia revolucionária que prevalece, porque estamos longe da justiça e da igualdade e da democracia que todos sonhamos para o mundo. Para concluir, deputado. Concluo já. O Choro da África, de Agostinho Neto. O choro de África é um sintoma. Nós temos em nossas mãos outras vidas e algumas desmentidas nos lamentos falsos de suas bocas por nós. E amor, eu vou terminar, é o amor que move Angola e o Brasil para o futuro humano de justiça e de paz. Viva! Obrigado, deputado Edmilson Rodrigues, que falou pelo PSOL. Fazer referência aqui ao meu lado esquerdo, a doutora Lígia